Essa aplicação foi toda construída com base em Clean Architecture, respeitando a arquitetura de camadas. Então aqui eu construí primeiro as minhas entidades, meus casos de uso e assim os meus controllers, respeitando cada responsabilidade, né? Então eu tenho aqui os meus controllers que vão buscar nos casos de uso, os casos de uso vão ir nos repositórios, os repositórios vão retornar valores, esses valores vão ser passados para o caso de uso, o caso de uso vai processar e vai passar para o controller e o controller vai devolver para as minhas interfaces externas. Então aqui no projeto aberto eu tenho meu Project, Source, Domain, Enterprise, User. Essa aqui é a minha primeira entidade, que é a entidade para criação de usuário. Então eu vou aqui no meu caso de uso só para exemplificar e mostrar como vai estar funcionando a parte de criação desse usuário. Então meu Create User, esse aqui é a minha classe, é o meu caso de uso para criar esse usuário. Então aqui eu tenho a chamada, né, para esse repositório, que aqui são as minhas classes abstratas, que vão ser essa minha classe abstrata que vai ser implementada em uma outra classe como um contrato, né? É um contrato que cada método ele tem que retornar um determinado valor, então por isso ele tem que respeitar esse contrato aqui. Então aqui seguindo eu tenho um repositório que vai ser implementado, um repositório de teste, então um repositório em memória. Então eu tenho aqui o meu in-memory user repository. Eu tenho aqui uma variável que eu vou determinar com a entidade user, né? E aqui então eu tenho os métodos que vão ser utilizados no caso de uso para teste. Então, por exemplo, aqui eu tenho meu find by email, que ele vai ser utilizado aqui como primeiro método no meu caso de uso, que aqui ele vai buscar, né? E se esse e-mail existe, ele vai buscar se o e-mail existe. Se existir, ele vai retornar esse erro, credential already exist erro. E aqui depois de toda a lógica, se tudo ocorrer bem, ele vai executar a criação desse usuário. Vou passar minha entidade com o método create, vou passar o name, username, e-mail, password. A senha, ela vai ser criptografada também, ela que já foi esse repositório, designei esse repositório para hastear essa senha, que já está aqui o contrato dele aqui. E aí então, depois disso, ele vai criar o meu usuário. E aqui eu tenho aqui no meu in-memory user repository, eu posso ver a criação desse método aqui, que é um push, que eu vou acrescentar ele dentro dessa variável aqui, items. Então a partir disso eu vou executar um teste unitário só para você ver como vai funcionar a parte de criação, né, desse usuário. Que aqui eu vou fazer uma chamada aqui na parte de aqui eu vou dar um console log nesse result e eu vou retornar o valor do caso de uso, que é o execute aqui. Eu deixei ele aqui com esse prefixado com SUT para facilitar, então eu chamo ele e passo os dados que o meu caso de uso ele vai precisar para ser executado. Então se eu der um npm run test aqui, vou só dar um clear aqui, npm run test, ele retornaria essa entidade usuário já criado. Aqui eu já tenho aqui, ó, esse aqui é o meu usuário que vai ser criado e vai ser persistido no banco. Infelizmente não vai ter como eu mostrar todos os testes unitários e todos os casos de uso, então eu vou executar aqui todos os testes unitários que eu tenho no total. Acho que eu tenho 16 testes e tenho 11 arquivos de teste. Ao todo então eu tenho 11 casos de uso, porque cada caso de uso vai ter um arquivo separado para teste. Aqui está o projeto. Na parte de autenticação eu utilizei o Zod para fazer a validação do formulário. Como eu não tenho o cadastro, eu vou criar esse cadastro. Após inserir todas as credenciais, ele está validando. Então, por exemplo, se eu vier aqui e enviar um e-mail inválido, então e dar um cadastro, ele vai validar e vai pedir que eu insira um e-mail válido. Essa validação está sendo feita com o Zod e é importante fazer, né? Eu vou inserir aqui o meu e-mail agora e aqui eu faço o meu cadastro, clicar em login. Depois disso ele vai renderizar. Esse é meu dashboard. Aqui eu tenho a minha tabela com alguns dados, né, enviados da previsão do tempo. Meu gráfico. Aqui eu tenho a área do CRUD do usuário, né? Aqui eu posso editar esse usuário se eu quiser. Aqui eu posso deletar essa conta também. A parte de previsão do tempo com o IA já está sendo validada, porque no Nest eu fiz essa validação, eu criei um repositório para IA e ela entra em contato com a IA que eu escolhi, que foi o Grok, e ela faz essa requisição para IA e envia os dados do banco para essa IA. Ok, vamos testar aqui. Aqui ela já retorna a previsão do tempo
como baixar, tem como baixar como CSV, só clicando aqui, ele vai exportar todos esses dados aqui, vou só clicar aqui para você ver. Edição de usuário. Quando eu clicar em salvar, ele vai renderizar novamente com os novos dados que eu preenchi. Ou deletar essa conta, clique em desejo excluir a conta. E aí ele vai excluir a conta. Tentar acessar novamente e clicar em login, ele vai dar como credentials are not valid. Essa resposta que eu mostrei aqui, ela está vindo do back-end, o erro esperado, né? Credentials are not valid, que é a mesma daqui.